Eu, Cadu DC, aqui no Escola para Médios, FAQ de número 31, mais 5 perguntas selecionadas lá do grupo do Facebook, que serão respondidas agora nesse vídeo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Marcele Wahed pergunta: há muitos anos, todas as noites sonho que estou em uma rua escura, às vezes sozinha, às vezes com alguém, mas não sinto medo. Será que isso tem algum significado? Sonhar que estava com uma pessoa na rua, muito provável que não seja sonho, seja desdobramento. Porque a gente sai do corpo à noite. Então as ruas vão estar escuras. Mesmo no astral, o astral também ele está acoplado ao plano terrestre. Então as noites e os dias eles são iguais. Só a interseção na matéria que é diferente. Então quando você está na rua com alguém, pode ser com um espírito. Se você não sentia medo por a rua estar escura, porque o escuro traz o inexplicado, traz o medo, aquela coisa toda do sobrenatural, era um espírito amigo, era um espírito, pode ser o seu mentor. O significado é desdobramento da alma, a certeza que você sai do corpo porque você é um espírito que está acoplado a um corpo físico. Espero ter ajudado. Muita luz e paz para você. Pergunta bem simples. Resposta mais simples ainda. Ingrid Lourenço pergunta: lembro que eu estava bem, até o médium da casa vir mandar a entidade que eu estava embora. Lembro que eu ficava com a mão cruzada para trás e gritava muito. Não consegui saber o que era, ficava um silêncio na minha cabeça, nem muito menos entendia o porquê eu estava fazendo aquilo. Eu não tinha controle, mas eu lembro de tudo. Alguém já passou por algo semelhante? Sabe me dizer o que é e quem é? Você relata que estava numa casa e tinha uma entidade. Então, você estava dentro de uma sessão mediúnica. Não especificou em que corrente religiosa você estava. Por você estava com a mão amarrada para trás, muito provável que deve ter sido da Umbanda. Então, você estava num processo de corrente mediúnica. Os fluidos estavam ali sobre a sua aura, porque você estava conectada a uma entidade. E a entidade, por ela ter uma força moral maior sobre ti, e você não conhecer o fenômeno, você se entregou a ele. A entidade ela tinha uma força maior. Ou seja, você não tinha controle, mas lembra de tudo. Porque a sua mente estava participando do fenômeno, do acontecimento. Mas o seu corpo estava magnetizado pela entidade. A entidade tinha uma corrente energética sobrepondo as suas energias. Então ela controlava o seu corpo espiritual. Mas, em detrimento do evento, você estava bem lúcida, sabendo o que estava acontecendo. Isso aconteceu muito comigo nas minhas primeiras manifestações mediúnicas. Só que não era numa casa, assim, numa casa espírita, não era uma casa que trabalhava os fenômenos. Acontecia em qualquer lugar. Então, muito depois que eu fui estudar e saber o que estava acontecendo. Mas era um estado praticamente de possessão, porque tinha todo um fenômeno acontecendo. E para quem não conhece, ver uma pessoa naquele estado, parece que a pessoa está tendo algum ataque emocional, algum ataque de loucura mesmo, porque só ela que sente, o outro só está observando. Então parece um ataque esquizofrênico, um ataque psicótico, um ataque epilético, um ataque que for. Mas é mediúnico porque tem um processo ali de fenômeno de corrente energética entre o médium e o espírito, a entidade. Às vezes não é nenhuma entidade, às vezes é 2, 3, 4, às vezes tem todo ali um ataque mesmo espiritual sobre o médium. Ele estudando, conhecendo-se, ele consegue dominar essas forças. Espero ter ajudado. Muita luz e paz para você. André Nicolas pergunta: alguém poderia me dizer o que significa um vulto preto atrás de mim? Eu vi hoje, queria saber o que era. Alguém poderia me dizer? Um vulto preto atrás de você, André. Olha, é muito provável que seja uma entidade, seja um espírito desencarnado
se você conseguiu identificar que era um vulto, por algum instante, você abriu sua clarividência por alguns segundos e observou aquela presença espiritual, a gente está envolto a um mundo de espíritos desencarnados. Nós somos os encarnados. Então, volta e meia a gente percebe um ou outro, né? A gente sente eles passando. Alguns falam que é olha, né, Santa Maria passou. Depende da sua religião, você vai determinar que tipo de entidade ele está passando por você. Ah, meu anjo da guarda passou por mim. Ah, eu senti um orixá passando por mim. Eu senti uma entidade, um guia. Ah, eu senti uma energia de Buda. Eu senti um santo. O santo passou aqui, passou um santo aqui perto de mim. Então, eles estão sempre próximos da gente. Eles estão sempre querendo se mostrar presentes. Para o médium mais esclarecido, ele está acostumado. O médium que trabalha e que não se assusta mais com isso, às vezes até conversa com essa entidade mentalmente, telepaticamente, quando ele se aproxima, para saber o que ele quer, se é uma entidade amiga, ou se é o próprio mentor está chamando para algum tipo de trabalho naquele momento. Porque às vezes o trabalho tem que ser um trabalho de desdobramento. Olha só, vai dormir que a gente precisa fazer um trabalho. Aí a pessoa vai, baixa as ondas cerebrais, dá aquele descansozinho, deita no canto e ela se desdobra para fazer um trabalho. Aí aqui na Terra parece que foi 5, 6 horas, mas foi lá, pode ter sido isso. O tempo correu mais rápido do que aqui, ficou um lugar distante, e aqui só correu um sono de, sei lá, de 5 a 10 minutos. Então esse vulto passou perto de você, é uma entidade. Não se assusta não, que isso é muito comum. Muito obrigado pela pergunta, muita luz e paz para você. Alanis Ferreira pergunta: anjos da guarda incorporam em médium para se comunicar com a gente? Isso é possível? Alanis Ferreira. Sim, é possível. O termo anjo da guarda muitas vezes é determinado pela Igreja Católica. Então a Igreja usa essa terminologia anjos, demônios, né? Espíritos protetores. É determinado por essa corrente religiosa como anjo da guarda. Se fosse por exemplo, na Umbanda seria guia. Se fosse no Espiritismo seria mentor. Então eles sim, eles incorporam sim. Não é incorporar, entrar no corpo, né? Entrar dentro. Perispírito, é uma terminologia mais espírita. Perispírito, corpo espiritual a corpo espiritual. Então, a fusão das energias, tudo que eu senti é uma mensagem, é a transmissão do espírito, que eu vou usar os meus 5 sentidos para poder passar a mensagem. Às vezes eu posso passar fisicamente, às vezes eu posso passar através da fala, através da escrita, sentindo, ou vendo, né, através do chakra, ou sentindo o cheiro, ou ouvindo. Eu vou ouvir, mas eu não vou ver, a mensagem vai vir no meu corpo espiritual e eu vou decodificar, vou tentar entender para poder passar. Então o anjo da guarda, o mentor, muitas das vezes sim, ele quer passar uma mensagem, às vezes para uma plateia, um público. O médium é um médium palestrante, por exemplo. O Divaldo, por exemplo, quando dá as suas palestras, às vezes ele recebe uma entidade de grande, o Dr. Bezerra de Menezes, de grande porte, para passar aquela mensagem que emite o texto assim, todo aqui na tela mental, na cabeça dele. Ele recebe toda aquela informação e ele passa. São anjos da guarda, Manuel Filomeno de Miranda, acho que já falou por ele, né? Alguns espíritos de alto grau de evolução moral que ajudam o médium a passar determinada mensagem. Isso é possível sim. Boa pergunta, espero ter ajudado. Muita luz e paz para você. Arthur Nunes pergunta: tive a perda recentemente de um bebê em gestação. Qual o propósito de Deus nisso? Qual a explicação kardecista? É muito triste. Rezei todos os dias para vir com saúde. Arthur, pelo seu texto, você rezou, então você deve ser da Igreja Católica. Então você usou até o termo kardecista, que se remete ao espiritismo, né? Os espíritas são conhecidos como kardecistas por causa da doutrina de Kardec. Só para ilustrar aqui a sua pergunta, para poder mostrar para as pessoas como funciona essa terminologia toda. Então você perdeu um bebê em gestação. Aí você pergunta: por que Deus tem leis próprias? Ele tem algumas leis, né? Uma das leis mais comuns é, por exemplo, a lei da gravidade, né? A lei da reprodução, a lei
da conservação, tem outras diversas leis, né? E as pessoas são todas escritas na nossa consciência e a gente tem que cumprir. Então, é uma lei. É uma lei, nesse caso aqui, o Espírito até me ajudou a lembrar, ele lembrou aqui, é a lei de causa e efeito. Nessa pergunta eu estou sendo intuído, está mais fácil até para responder. Então, segundo a explicação do Espiritismo, a gente tem que se remeter ao Livro dos Espíritos, que foi a codificação de Allan Kardec. Então, lá na pergunta, estou até de óculos nessa pergunta, nas perguntas anteriores eu estava sem óculos. Então, lá na pergunta 346, ele está falando aqui, calma aí, tem que falar o nome do livro. Livro dos Espíritos, capítulo 7, parte 2ª, de volta ao espírito, a vida corporal. Aí a pergunta nada mais uma parte aí, união da alma ao corpo. Pergunta 346, que faz o espírito ao corpo que ele escolheu morre antes de verificar o seu nascimento. Aí o espírito escolhe outro, né? Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Está aqui. Dar-se causa e as mais das vezes a imperfeição da matéria. Então, às vezes a causa é material. Mas acho que você quer saber dessa resposta aqui, que é a mais importante para você entender como funciona a coisa. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre pouco antes de ter nascido? O ser não tem, então, consciência plena de sua existência, não está ligado ao corpo ainda. Assim, a importância da morte é quase nenhuma para ele. Conforme já dissemos, e que nesses casos da morte prematura é mais prova para os pais. Então, fazia parte da sua provação ter que passar por esse evento, ter que passar por essa situação. Então, o espírito já é preparado, o espírito dos pais já é preparado para a situação, só que cai na matéria e acaba esquecendo de tudo, mas emocionalmente eles já estão preparados. Depois até buscam esse tipo de questionamento nas religiões. Então fica mais fácil entender assim, que Deus tem suas leis próprias e o Espiritismo explica que o espírito ele não se prendeu à matéria, para ele não tem a menor importância e é prova para os pais. Espero que o próprio Deus, né, dentro da sua religião que você acredita, tenha te dado o amparo necessário para aquele momento difícil, que é uma perda muito grande. Há outras explicações também materiais sobre essa perda, mas o vídeo ia ficar muito longo, né? Tem outras causas que às vezes eu respondo até, tem pergunta parecida no grupo, tem outras causas também, mas como você perguntou dentro da linha do Espiritismo, então a gente responde dentro da linha do Espiritismo. Então, muito obrigado pela pergunta, por ter participado, muita luz e paz para você. Chegamos aqui a mais o final de do FAQ número 31, recadinho final aqui para as pessoas que ficam irritadas com algumas respostas, né, alguns comentários mais descaridosos lá no grupo. Vou explicar novamente que o grupo tem mais de 130 mil pessoas e por 1 ou 2 ou 3 ou 4 comentários em que a pessoa ela se sente abalada por ler aquilo, ela acha que o grupo é só aquilo, mas não é. Ela nada mais vou te dar um toque aqui. É o seu lado sombra, é o seu lado negativo gritando. Então quando você vê uma coisa ruim acontecendo, aquilo te impregna. Você não tem a capacidade ainda de descartar, de passar para frente, de usar o lado luz, de não cair naquela teia. Então, o grupo não é o lado sombra. O grupo tem muitas pessoas que vão colocar comentários infelizes e você vai acabar lendo e vai com a vontade de responder. Não responda, passa para frente. Se você não gostou, denuncie e deixa que a gente resolve aqui depois na administração. Mas continue no grupo, que o grupo é luz, o grupo é para informação, o grupo é para poder esclarecer médiuns, é para poder esclarecer pessoas que são empatas, é para poder elucidar sobre sonhos, que também é uma forma mediúnica, né, quando tem a presença de um espírito. Então a gente está na escola para poder estudar sobre mediunidade. E não caia nessa coisa de que tem um comentário ruim, que tem um comentário que incomoda, porque é o seu lado mais sombrio gritando. Feche a boca dele.
passe direto. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui no final do FAQ e até o próximo FAQ amanhã. Muita luz e paz para você.